Que prazer. Vamos aguardar um pouco. Aqui nós estamos aguardando esse momento, mais um pouco. Só está você, Alice, Violeta, seja bem-vinda, Alice. Salto de Pirapora, estado de São Paulo. Eu estou aqui no Rio, gente. Eu estou aqui no Rio. É muito bom receber vocês aqui hoje para esse momento desse aulão que nós vamos ter. Vocês atuam na, no ensino médio, são professores de matemática. Bem, gente, para quem não me conhece, eu sou Gisélia, Eirado, e é um prazer enorme estar aqui com vocês agora para nós conversarmos esse aulão de hoje. Ah, Murilo, você atua também de 8º e 9º anos, que é do ensino médio. Que bom, muito bem. Eu também já trabalhei no ensino médio, no ensino fundamental. Trabalhei no ensino fundamental durante... Então, vamos começar a nossa jornada? Eu sou Gisélia Eirado e eu sou mestre em Educação Matemática. Eu sempre fui apaixonada por matemática e ensinar matemática. Eu gosto muito de ensinar matemática. Eu trabalhei durante 40 anos e sempre ensinando matemática de mais diversas disciplinas e também 16 anos no ensino fundamental. Então, hoje, aqui nesse aulão, eu quero conversar um pouco sobre vocês, sobre esse meu propósito, transformar a sala de aula de vocês com significado para inovar a sala de aula de vocês, porque eu percebo que o momento de vocês agora no ensino médio é muito delicado, não só no ensino médio, como em todo o ensino do Brasil, e todo o ensino está passando por isso. Então, essa necessidade e esse prazer que eu tenho de inovando a aula do isso é isso é um desejo de vida inteira e sempre ensinando matemática, buscando formas diferentes de ensinar a matemática para atingir os alunos que nós temos na sala de aula. Então, quando eu digo assim, eu te ensino a transformar sua aula de matemática para os alunos dos alunos do ensino médio em 60 dias, eu estou dizendo para você que transformar, ele vem com um significado, como inovar a sua aula, como engajar esse aluno com a matemática. E é o que você quer, porque nesse momento a gente percebe que os alunos estão dispersos e parecem muito desinteressados. E isso é uma coisa que bate na gente, que dá um desconforto muito grande, porque eu sei que você quer ensinar matemática, eu sei que você se prepara, eu sei que o fato de você ter alunos que não estão engajados te dá uma tristeza no coração. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, eu vou falar um pouquinho de que essa vontade de transformar o ensino da matemática, eu vou narrar algumas experiências que eu tive em sala de aula, porque eu ensinei matemática no curso de licenciatura de matemática. Então, eu formei muitos professores de matemática. E
Eu fazia, no curso de licenciatura, eu fui convidada a montar uma oficina de matemática, um laboratório de matemática. Porque o laboratório ele tem várias oficinas dentro dele. Então, eu fiquei pensando como eu farei um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande de transformar a forma tradicional de ensino para que esse aluno percebesse que ele poderia agir de forma diferenciada em sala de aula. E foi isso que eu fiz. Eu, eu iniciei trabalhando com material concreto com o aluno. Ah, mas que tipo de material concreto é esse, José? Eu trabalhei, por exemplo, eu tenho um material. Eu usava prancha de isopor. Nesse caso aqui, eu tenho até um círculo fixado na prancha de isopor. Ele está fixado com alfinete. Aqui eu tenho um transferidor. Aqui eu tenho alfinetes de costura. Alfinetes de costura. E a lã, como eu já mostrei para vocês. Ah, mas Gisele, o que você ia ensinar com isso? Ora, na sala de aula, eu ia ensinar, eram funções trigonométricas, para mostrar a ele que era possível você ensinar funções trigonométricas em material de baixo custo. E aí, a lã, eu transformava, eu fixava as pontas da lã com alfinete de segurança e fazia os eixos cartesianos. O círculo trigonométrico, eu fazia as diagonais e ali com o medindo. Por exemplo, para fazer a função, eu ia medindo o segmento vertical e cada ângulo ia tendo. E com esse trabalho de girar um ciclo trigonométrico, eu construía as funções, tirava todas as propriedades da função e nós íamos trabalhando de uma forma. Os alunos ficavam muito impactados, porque eles diziam assim: poxa, professora, eu trabalhei muito tempo com função trigonométrica, mas eu decorava a forma da função, mas eu nunca soube por que, que ela tinha aquela forma. E aqui, com esse trabalho, eu estou discutindo, eu estou apostando algo. Vocês estão me ouvindo? Ivanildo está dizendo que o áudio está cortando para vocês? Diz aí se está cortando ou não, porque para mim eu estou até escutando ele retroceder, porque ele está dando um delay aqui. Bom, então, continuando, parece que está tudo bem. Às vezes, né? Vamos ver. Se tiver mais problemas, tá bom. Então, com esse material, eu construí todas as funções trigonométricas, a gente foi tirando todas as propriedades, vimos. Então, esse era o trabalho que eu fazia, e eles ficavam realmente muito impactados. E vou dizer mais para vocês: eu não fiz esse trabalho apenas na licenciatura. Eu dava aula no curso também de ciência da computação, e naquela época, eu dava álgebra comutativa, teoria de Galois,
E eu fiz um trabalho assim com material concreto com os alunos, pegando. Nós construímos, nós construímos o grupo de Edral do quadrado e foi muito interessante, porque nós tiramos todas as propriedades a partir do concreto. E isso também impactou muito os alunos, porque eles esperavam que eu, em vez de dar uma aula tradicional, trazer para eles um conteúdo pronto, eu trouxe para eles a construção do conhecimento. E isso foi uma coisa que realmente surpreendeu tanto os alunos da matemática como os alunos da ciência da computação. Sendo que os alunos da matemática, quando eu fui aplicar a primeira vez essa oficina de trigonométricas, um aluno virou para mim e falou assim, professor, isso não foi aí que eu apliquei a oficina. Aí, quando ele viu as funções saírem, ele ficou assim, preocupado, né? Ficou impactado e disse assim: não, mas a minha diretora, porque ele já dava aula na escola, ela não deixa eu aplicar esse método na sala de aula. Eu falei para ele: não, você vai fazer o seguinte, você vai convidar a diretora para ela assistir uma aula desse jeito, você vai fazer uma oficina para ela. E aí ele fez. Né? Ele falou assim, mas pode, pode, você sempre pode. E aí ele ficou realmente sem saber o que dizer, porque com o trabalho, e ele vendo o trabalho, eu não precisei, de forma alguma, ele, o próprio trabalho fala. Né? E esse tipo de ação eu fiz também numa outra escola particular, quando eu estava conversando com a diretora e a supervisora, e eu peguei uns material, eu apliquei a oficina nelas e elas disseram assim: nossa, mas se eu tivesse aprendido matemática assim, eu não teria tanta raiva de matemática. Então, eu estou narrando isso para você por quê? Porque esse método ele é replicável e você pode aplicar não só nos seus alunos, ou em quem você quiser. Ah, mas se a sua escola tiver resistência para isso, você pede para a diretora convocar uma reunião com a diretora, com a supervisora, com outros colegas de matemática, com pais, com quem você quiser, e você replica facilmente. Então, como esse método, ele é um método de construção, e por trás dele tem toda a teoria de aprendizagem de Piaget, de Vygotsky, de Ausubel, não é uma coisa que não é uma. Eu apenas, quando eu tomei conhecimento disso tudo através do meu mestrado, eu, eu fiz o como fazer. Porque quando você toma conhecimento de teoria, você leva um tempo para entender como é que você vai colocar isso em ação. Então, como eu iria fazer? Né? Então, quando você aplica isso nas pessoas e elas veem os resultados, eu digo para você com certeza, com toda a experiência que eu tenho, não há pai, não há mãe, não há diretora, não há pessoa nenhuma que não queira aplicar um método desse nos alunos, porque ele é muito natural, ele sai, e em vez de você ficar, professor, chamando a atenção do aluno, ou chateado, porque o aluno não está prestando atenção na aula, às vezes até dorme. Eu tive isso, eu sei exatamente o que você sente, porque eu tive alunos, em alguns momentos, que eles dormiam em cima da cadeira, da carteira, né? E eu perguntava, por que você está dormindo? Porque ele estava desmotivado. E esse método, ele é um método que ele vai pôr a mão na massa, ele não tem como fugir. Tá?
Então, eu afirmo para você, ele funciona e ele é replicável, certo? Além disso, eu preparava os alunos para o trabalho de conclusão de curso. E no trabalho de conclusão de curso, eles tinham e eles desenvolviam toda a estratégia de aplicação desse material, tanto em escola, no fundamental 2, quanto no médio. E eles aplicavam. E chegavam para mim, quando eles vinham relatar, eles iam muito felizes, porque toda a escola ficava impactada. Os alunos ficavam muito felizes e diziam: por que não se ensina matemática dessa forma? Por que a gente tem que copiar o tempo todo? E, às vezes, a professora pedia, a diretora pedia para esses alunos voltarem à escola para aplicarem, repetirem os alunos da escola. Então, eu quero dizer para você que o que eu estou propondo para você não é uma coisa que eu inventei. Eu apenas estou operacionalizando uma teoria que já existe e que eu garanto a vocês que funciona. Então, nos TCCs, eles tinham resultados bons. Alguns alunos eu coloquei em congressos nacionais e regionais aqui no Rio de Janeiro, e eles aplicaram a teoria, e outras pessoas aplicaram o método, e foi sempre um sucesso. Eles chegavam muito felizes para me narrar que estavam realmente achando incrível como é que poderia uma coisa tão simples, você chegava a conceitos mais abstratos da matemática, dentre os quais você construir fórmulas e você chegar com ela pronta para o aluno. Então, agora eu quero falar, vocês devem estar dizendo, mas de onde é que você surgiu, Gisélia? Quem é você? Gente, eu nasci em Porto Velho, eu vivi em Porto Velho até os 11 anos de idade. Eu sou filha de professores. Meu pai era professor de matemática e minha mãe de história. Eu fui aluna deles durante 3 anos e eles já trabalhavam o ensino da matemática e tanto o ensino da história de uma forma diferenciada. E eu só percebi isso porque eu não fui aluna deles a vida toda, mas quando eu deixei de ser aluna deles, principalmente do meu pai, que era de matemática, eu percebi que não era assim que eu trabalhava. Gostar de mais matemática, eu fiz a minha licenciatura em matemática e depois eu fiz o mestrado em educação matemática e para buscar trabalhar essa matemática diferente. Eu trabalhei tanto nas engenharias, em outros cursos que eu trabalhava, administração, contabilidade, eu sempre procurei trabalhar de uma forma diferenciada, sempre com foco no aluno e querendo que esse aluno trabalhasse de forma, recebesse a matemática, não com medo, com angústia e tristeza, como a gente tem com a matemática. Né? Então, quando eu tinha os alunos dispersos, eu tentava conversar um pouco com eles, saber o que estava acontecendo, e eu costumava dizer para eles: vocês ainda não estão acostumados com a minha forma de trabalhar, porque eu gosto de trabalhar sempre pensando que o aluno vai conseguir, principalmente no aprendizado. Né? Bom, mas aí, eu falando um pouco de mim, eu quero dizer para vocês, mas por que que você chegou a esse método? Como eu disse para vocês, era a minha grande preocupação como fazer, em como atingir esse aluno, em como aplicar o conhecimento que eu tinha adquirido.
Foi aí que eu encontrei uma maneira prática de trabalhar. Eu mostrei para vocês, trabalhando com material concreto. Eu desenvolvi bastante tópicos em matemática com esses materiais, e aí, ao me aposentar, eu resolvi que eu ia transformar essas oficinas que eu fiz com material concreto em oficinas online, ia transformar em vídeos. E o meu maior desafio era como eu ia transformar esse movimento, essa visualização que temos quando trabalhamos com material concreto de baixo custo em oficinas online. Ah, mas por que você pensou em fazer vídeos com ela? Porque a oficina presencial é como a aula presencial. O aluno faz, mas depois ele não pode rever. Se ele quiser rever, ele não pode. E se um aluno perder uma aula presencial, ele não tem como rever, né? A mesma coisa, se um aluno perdesse uma oficina minha, ele não tinha como rever a oficina. Então, pensando dessa forma, eu resolvi também pegar a oficina de material concreto e transformar numa oficina de vídeos, de videoaulas. E aí, na época que eu me aposentei, eu transformei essas oficinas em videoaulas. Só que essas videoaulas não é a aula que a gente vê as pessoas darem, e eu dei essa aula no quadro negro ou no quadro branco, com canetinha. Não. Eu transformei, e aí foi o meu grande desafio, transformei essas oficinas em PowerPoint. É tudo muito movimentado e eu tive que aprender, porque eu não sabia PowerPoint. Mas quando eu conheci o PowerPoint, eu falei assim, poxa, isso vai ser fantástico para manter as oficinas vivas, né? Porque foi uma experiência muito agradável, muito boa. E aí eu fui estudar o PowerPoint e, olha, me deu muito trabalho, mas foi muito prazeroso ver como as oficinas ficaram. Algumas, poucas, eu coloquei no YouTube e elas até ficaram com poucas visualizações, porque na época eu não sabia nada, absolutamente nada de marketing digital. Mais tarde eu até tirei as oficinas do YouTube, mas elas continuam preservadas e eu criei outras, muitas outras. Então, esse foi o grande desafio, essa foi a grande virada de chave para que eu pudesse perceber o método para ensinar matemática e era refutável, que desde que o professor, que eu ensinasse ao professor, e ele quisesse trabalhar isso em sala de aula, ele poderia replicar o método e ter o mesmo sucesso que eu obtive com meus alunos. E aí, qual é a vantagem que você tem do aluno interagir sobre o objeto e ele perceber, ele acompanhar o conhecimento que está sendo feito ali? Ele vai desenvolvendo raciocínio lógico, ele vai construir sinapses, ele vai desenvolver esquemas mentais, e é necessário que ele também faça anotações. Tudo que nós fazemos é com anotação, o aluno não está ali brincando, não é uma brincadeira, é um trabalho sério, desenvolvido metodologicamente e que traz resultado. Ele tem uma direção, ele tem um planejamento, ele tem uma organização para que ele aconteça e traga realmente um aprendizado para esse aluno. E eles vão, aos poucos, se sentindo empoderados e vão perdendo paulatinamente, à medida que desenvolve o trabalho, eles vão perdendo o medo da matemática. Eu não estou dizendo para você que ele vai ser um matemático, que ele vai inventar roda, mas ele precisa
construir os principais conceitos da matemática para a vida dele, mesmo que ele não vá para uma carreira de ciências exatas. Mas a matemática constrói estruturas mentais, estruturas de pensamento, dá autonomia de pensamento para as pessoas, para elas se posicionarem, inclusive, diante da vida. Também nós utilizamos problemas contextualizados. Eu sempre dei aula e sempre criei problemas. E eu já escrevi em 2 livros que eles mostram 2 oficinas. Cada livro trata de uma oficina diferente. E todos eles trazem exercícios contextualizados para serem resolvidos com material concreto, se o aluno assim quiser. Tudo muito fazendo a relação geometria-álgebra, que eu acho importante para ajudar o aluno a visualizar e a construir esse esquema. Porque muitas vezes, eu, como estudante de matemática, eu também tinha dificuldade de visualizar as coisas. O livro didático, ele traz desenhos, mas é muito difícil, às vezes, você olhar, e se o aluno não desenvolveu essa visão, ou seja, espacial, ele tem dificuldade de enxergar as coisas. Nessas oficinas de vídeo, tudo isso é trabalhado com muito movimento. Também, na oficina com material concreto, ele sai naturalmente. Além de fazer isso tudo, eu desenvolvi também jogos de matemática, jogos, não jogos de brincadeira, são jogos didáticos, bem organizados e bem planejados, para esse aluno poder, para ele fixar essa matéria e para que você faça a interação, para que os alunos joguem juntos, eles se ajudem e eles possam estar criando e se fortalecendo nesse trabalho que é feito. Esse é o mais importante dessa oficina, esse laboratório, né, que tem uma cesta de estratégias e oficinas. E todos nós passamos por um desafio em sala de aula de ter alunos que estejam querer que os alunos estejam mais interessados nas nossas aulas, mais engajados, que as nossas aulas motivem esses alunos e que eles possam sentir que eles podem construir o conhecimento. A matemática não é esse monstro de 7 cabeças que foi colocado neles e que eles têm tanto medo. Né? E esse trabalho que você faz é um trabalho que vai trazer reconhecimento para você, professor, porque esse trabalho, eu, quando desenvolvi na universidade, ele teve uma repercussão tão grande, assim como se você fizer na sua prática, você também vai ser reconhecido. E tem uma repercussão dentro do ambiente escolar, não só entre os alunos, como entre os professores com a direção da escola. Isso, eu estou falando isso porque eu passei por tudo isso. Então, você, professor, eu sei que você sente-se ameaçado na sua profissão pelas IA. Eu fiz uma pesquisa e uma das palavras que eu pedi para que o professor colocasse foi preocupação. Qual é o sentimento que você tem na sua profissão? Preocupação. A preocupação por se sentir ameaçados, porque a tecnologia está vindo muito rápido, parece que ela está atropelando a gente. E eu digo para você, a IA ela vem como uma ferramenta, ela não vai substituir o professor, porque o professor ele ensina para humanos, e os humanos eles precisam de aconchego, eles precisam de processo de acompanhamento para criar conhecimento. A IA ela é muito rápida, mas traz resultados prontos. Ela não trabalha a inteligência do aluno, ela não desenvolve o raciocínio lógico, não desenvolve os esquemas mentais, e nem ela sabe trabalhar com os problemas emocionais que os nossos alunos às vezes têm, e esse problema emocional tem impacto na aprendizagem dele. E você, professor, tem habilidade para isso.
Por isso eu digo, a IA não vai substituir você. A IA, ela traz velocidade, ela traz resultados prontos, ela traz pesquisa, mas se o aluno não tiver desenvolvido todas as suas competências intelectuais, todo esse resultado não serve para nada para ele. Ele vai só decorar, vai só cuspir resultado? Então, não é assim. Então, a construção do conhecimento em matemática, ela é altamente favorecida quando você, em vez de entregar as coisas prontas para o aluno, como na aula tradicional, a aula que eu dei muitas vezes, como eu aprendi, você aprendeu também, essa aula entrega tudo pronto. E o aluno ele está acostumado com o celular na mão. Todos nós temos a informação na palma da nossa mão e com uma velocidade enorme. E nós podemos trazer esse aluno para cá, para ele raciocinar. E olha, quando a gente coloca o aluno para raciocinar e ele vai trabalhando paulatinamente, construindo conhecimento, ele muda de postura na sala de aula. E aí ele vai ter o raciocínio lógico dedutivo desenvolvido, ele ganha autonomia de pensamento, ele começa a se desenvolver. Como eu vi alguns alunos dizer assim, professora, hoje em dia eu não tenho mais medo, eu sou padre, eu resolvo, eu ensino meus colegas, eu tenho maior tranquilidade para fazer isso, porque o seu método me deu muita paz de espírito. Ele retirou todo o medo que eu tinha. Eu acho, pela experiência que eu tive, que é muito bom, é maravilhoso, não só para você, professor, mas para o seu aluno. E aí você vai ter um reconhecimento familiares do seu aluno, do ambiente escolar. E é isso que eu acho importante, porque as habilidades e competências do aluno vão ser trabalhadas, porque ele tem habilidade e competência. Ele quer aprender. Ele não quer aprender do jeito que nós aprendemos lá no passado, porque tudo mudou, as demandas mudaram. E ele está pedindo mais. E assim você vai ver que a sua aula não se torna chata. Aí você vai ver que o seu aluno ele vai querer aprender matemática. Ele vai sentir prazer em matemática. Porque quando ele se vir diante do tema, ele não tem que pensar nas fórmulas que ele decorou, porque ele já construiu o esquema mental, então ele tem capacidade para raciocinar, ele tem capacidade para chegar aos resultados. E é claro, mas o aluno ele tem uma base matemática muito frágil, mas aí a gente dá essa base matemática. Então, o que eu quero dizer para você é que, através desse trabalho todo que eu desenvolvi, eu cheguei a esse método, fiquei assim, muito feliz, porque eu vi um resultado nos alunos que era muito grande e era uma satisfação enorme. Professor, o que eu quero dizer para você é que o jeito que nós ensinamos, ele é um jeito errado de ensinar matemática no ensino médio. Porque, e eu senti isso como aluna, a gente recebe tudo pronto e às vezes você pergunta assim, mas, cara, da onde esse cara tirou isso? Como é que ele chegou a essa conclusão? Eu não consigo enxergar. Parece que tem uma tela preta aqui na frente que eu não consigo enxergar. Então, é por isso que esse é um jeito errado de ensinar matemática, porque ele explora a memorização dos conteúdos matemáticos. O aluno não compreendendo, ele tem que partir para decorar, principalmente que ele tem uma prova para fazer. Então, essa é a questão que dói na aula dele. E é isso que ele tem uma atitude que desagrada muito a gente. Independente, professor, se o senhor se você, professor e professora,
é muito bom em matemática, domina o conteúdo, é independente disso, porque não se trata do conteúdo, se trata da forma de. Aqui o que eu estou falando é de estratégia de ensino. Você diz, mas, Gisele, então qual é o jeito certo de ensinar? É começar do simples, andando passo a passo, fazendo o trabalho passo a passo, até chegar ao mais abstrato, permitindo, orientando o aluno a construir o seu conhecimento. E é claro que o professor sai da postura de detentor do conhecimento para ser um mediador, para ser mentor desse aluno. E aí é saber, nos momentos que o aluno comete erro, esse erro é mais um momento para você questionar e orientá-lo como um instrumento de aprendizagem para ele crescer. Não para ele se condenar com o erro, porque o erro faz parte da aprendizagem. Então, eu quero dizer para você que o jeito certo de você ensinar matemática no ensino médio, seja em que ensino, que início, estou aqui focando no ensino médio, porque eu desenvolvi em ensino médio. Esse jeito, ele é o jeito da mediação através da construção ativa do conhecimento, que o aluno põe a mão na massa. O aluno, ou se ele for aprender numa videoaula interativa, ele vai, ele vai acompanhar, porque é tudo feito passo a passo, e ele tem condições de acompanhar e construir também o conhecimento. Eu desenvolvi as duas formas. Então, até aqui, eu falei muito do método e da reação dos alunos e contei para vocês as provas que eu tive com vários alunos quando eu apliquei essa oficina, tanto em TCCs, em sala de em ensino fundamental 2, ensino médio, e também em congressos. Além disso, nós também trabalhamos esse mesmo método com cegos, porque eu tinha alunos que queriam ensinar matemática para cegos, mas de uma forma diferenciada. Então, quando a gente começava a fazer esse trabalho, a gente começava criando trabalho para os cegos. Então, eles aplicaram oficinas tanto no Benjamin Constant, aqui no Rio, que é o Instituto de Cegos, e também, que aliás eles são chamados de deficientes visuais, e também numa outra escola, que tem aqui no Rio, lá na Tijuca, que também é para deficientes visuais. E em todos os trabalhos, o resultado era o mesmo, era muito bom, era muito prazeroso para os alunos, porque eles ficavam, eles se sentiam empoderados. Então, tudo isso que eu fiz, que eu falei até aqui, eu falei do meu método, e para você ir mais além, para você aprofundar tudo isso que eu estou falando e você conhecer esse método, e aqui eu não consigo explicar tudo para vocês, tudo que eu estou fazendo é muito rápido, porque é uma aula muito curta, uma live curta, seria, e eu posso te dizer que a minha metodologia, realmente, ela sai do zero e chega na aula mais interessante, mais interativa, mais inovadora, para o seu aluno ficar engajado, começar a ver a matemática de uma forma diferente. Então, se você tem interesse em aprofundar mais, conhecer esse laboratório interativo de aprendizagem matemática que eu criei, que eu chamo de LIAN,
que é o meu produto, tem estratégias ativas visuais para você ensinar matemática no ensino médio. E esse meu produto, ele é um online. Inicialmente, estou oferecendo com 4 módulos. O primeiro módulo, ele é produtos notáveis. Eu tenho pronto lá dentro da Hotmart aulas, videoaulas com simulando oficinas de matemática com material concreto. Foram as oficinas que eu criei com material concreto. Nós iniciamos o trabalho passando pelo A mais B ao quadrado, A menos B ao quadrado, A menos B, vezes A mais B, todos os produtos notáveis, em que o aluno vai trabalhar e vai chegar a fórmula sem precisar decorar, porque ele vai interagir com o material, com as oficinas de videoaulas. Então, nesse sentido, ele vai resolver problemas. Eu crio problemas, crio jogos para ele trabalhar com isso, de uma forma muito interativa, e também mostrar que ele consegue fazer todo esse processo de uma forma muito leve, tranquila, e que tudo é possível. Ele não precisa ficar decorando e memorizando, fazendo uma matemática da memorização. Então, o segundo módulo do meu curso, e o benefício disso é o que eu disse para você, ele não vai decorar a fórmula. Ele vai chegar na fórmula quando ele vai perceber que ele construiu uma fórmula sem dor, sem desespero, sem medo, sem nada. O segundo módulo do meu curso é análise combinatória. Então, está desenvolvido lá aulas de análise combinatória, em que essas videoaulas foram criadas com material concreto, fazendo todo, desde fatorial, indo desde fatorial, construindo a noção de fatorial, construindo princípios da contagem, construindo árvores de possibilidades, construindo o conceito de arranjo, combinação, de permutação simples, sem ele receber primeiro a fórmula. Ele faz um trabalho material concreto, ou ele observa esse material sendo feito, esse trabalho sendo feito em videoaula e construindo naturalmente, indo do simples ao mais avançado, chegando à fórmula. Por que eu digo isso? Porque quando ele se deparar com o problema, ele vai ter noção do que é. E não como a gente vê quando você estuda recebendo a fórmula pronta de análise combinatória, que você olha para o problema, você não sabe. É combinação? É arranjo ou combinação? O que é isso? Não sabe. Aí o aluno chuta, porque ele não conseguiu perceber a definição, os princípios e como é construído. Então, esse é o benefício do módulo desse jeito, desenvolvido dessa forma. O aluno não precisa decorar a fórmula sai naturalmente através do trabalho, seja ele em videoaula, seja ele em material concreto. E todo conhecimento que é feito, você pode fazer dominós para tanto fixar a parte teórica, como também para ele resolver exercícios. Você pode fazer bingos, você pode fazer trilhas, você pode fazer jogo da memória, como você quiser. E aí você promove a interação entre os alunos. O terceiro módulo é esfera. Então, é ensinado tudo de esfera, no mesmo princípio das outras oficinas. Nós trabalhamos não trazendo as fórmulas prontas, mas mostrando que o aluno pode chegar à fórmula,
mesma fórmula de volume, de área, volume de segmento, todo o trabalho é feito desse jeito. E o benefício disso é que ele, construindo a fórmula, ele vai perceber e construir o raciocínio lógico, os esquemas mentais, para ele não ter que decorar. Ah, mas eu não sei nem o que significa isso. Eu tenho que decorar. Matemática é memorização. Ah, nós precisamos de memória em tudo na vida, inclusive na matemática. Mas eu não preciso começar a utilizar a memória sem desenvolver o raciocínio lógico das competências do aluno. É isso que é de fundamental importância para mim. O quarto e último módulo é de funções trigonométricas, que eu também faço o mesmo processo. O aluno vai descobrir o gráfico das funções trigonométricas de uma forma bem natural, sem precisar decorar as funções, mas ele vai chegar naturalmente a esse resultado. E isso é muito prazeroso para ele, porque ele vê tanto na videoaula que eu reproduzi a oficina, quanto ele pode fazer com material concreto. São estratégias diferentes, mas que trazem o mesmo significado, o mesmo resultado. Então, tudo isso é o que eu estou falando, tudo aqui para vocês, eu estou falando da aprendizagem significativa. Tudo vem com significado para o aluno e vem com ancoragem, porque parto do princípio do conhecimento que ele já tem. Eu não trago o resultado pronto, mas eu trago paulatinamente para ele construir e perceber que ele é competente, ele é capaz, e isso, com certeza, vai trazer muita alegria no seu coração, porque era realmente o que eu queria. Então, esses são os 4 módulos. É necessário entender que o Lian ele é um produto que está ele não é fechado, ele está em desenvolvimento, e tudo que eu fizer de atualização dentro dele, você recebe naturalmente. Ah, mas quando você entrega o produto? Ele é entregue assim que o curso, a Hotmart, detectar o seu pagamento, e aí você recebe um e-mail e ele te dá o acesso ao curso. O curso tem validade de 12 meses. Dentro do curso, você também tem bônus. Eu só tenho 2 bônus. É uma comunidade, que é um ambiente para você interagir com seus parceiros de curso, tirar dúvidas. E também o tutor 24 horas, que ele tira umas dúvidas mais imediatas. Esse tutor, quando a gente coloca o curso na Hotmart, ele estuda todo o seu curso e, a partir disso, ele se capacita para responder as suas respostas. Ah, mas você diz assim, então, e qual é o preço desse curso? Pois é, o Lian, ele já nasce no primeiro momento com 29 aulas lá. Essas 29 aulas são 29, desculpa, são 29 horas de aula. São 29 horas de aula, e não 29 aulas, desculpa. Isso não é uma questão de tempo. São 29 horas que trazem toda a estratégia didática aplicada. São 29 horas de aula mesmo testado. São 29 horas de aula pensadas para engajar o aluno. 29 horas de aula com movimento, visualização, com interação. E nessas 29 horas de aula não estão os jogos. Não estão os jogos. Na hora que vierem os jogos, ela vai aumentar de número de aulas. Então, professor, entenda isso.
Se a gente fizer uma conta simples, uma hora de aula particular, pelo menos aqui no Rio, varia entre 100 e 200 reais, e dependendo de onde, pode ser um pouco mais caro. Assim, 29 horas de aula dariam R$ 2.900 a R$ 5.800, se variando nesse intervalo. Mesmo assim, seriam aulas soltas, sem método, no silêncio, como a gente diz, né? Atendendo pontualmente aquele problema que o aluno tem. Ela não vem desenvolvendo toda uma desenvolvendo o intelecto, dando autonomia de pensamento ao aluno. Então, do LIA, essas 29 horas de aula não são aleatórias. Elas seguem uma planejamento didático, sequência pedagógica e problema motivador. E os jogos, eles não têm absolutamente nenhum sentido de brincadeira. Ele é para fixar conhecimento, é para levar o aluno à interação. As visualizações, o movimento, a fixação, que são os jogos. E isso, professor, não existe, por exemplo, em cursos que só se repetem uma única metodologia de aulas. Por exemplo, aulas tradicionais, presenciais, que ignoram a motivação do aluno ou como ele aprende. É importante que você entenda que o Lian, mas eu não posso dar uma aula presencial, uma aula conteudista tradicional? Pode, nada importa. Mas isso tudo vai enriquecer a sua aula. Então, essas 29 horas, elas carregam a minha experiência, os meus erros e acertos, tá? Porque quando nós trabalhamos, nós também cometemos erros e acertos, principalmente quando você quer fazer um trabalho diferenciado. A minha curadoria, isso é o que encurta o caminho do professor para chegar aos resultados que ele quer. Então, se o Lian fosse vendido apenas pelo tempo, já seria caro. Mas ele não é sobre tempo, ele é sobre transformação da prática docente. Agora quero falar com você do investimento. Então, se o Lian fosse vendido como aula particular, com 29 horas de estratégias aplicadas, esse valor passaria de R$ 3.000, com certeza. Se fosse formação presencial com esse nível de profundidade, não sairia por menos de R$ 1.500. Mas esse não é o. Como é a primeira turma que eu estou lançando no Lian, a turma fundadora, eu decidi praticar um valor especial de lançamento. Você vai investir, você não vai investir R$ 997 também. Hoje o valor do Leão são R$ 61,74, que você pode pagar em cartão de crédito, em Pix, e ficou à vista de R$ 597. Então, se você está até aqui me ouvindo, eu agradeço a sua presença aqui. Eu quero dizer que, além disso, comprar o Lian, você não esse produto, você não corre risco nenhum, porque eu dou a lei brasileira do consumidor dá 7 dias de garantia. Eu, como confio no produto e acho que o produto é muito bom, ele faz a diferença, eu dou uma garantia de 15 dias. Então, se em 15 dias você receber o produto, não gostar, não é para mim, eu não quero o produto, seja lá qual o motivo for,
você mandar um e-mail e o seu dinheiro é todo devolvido sem nenhum julgamento, sem nenhuma dificuldade, porque aqui nós não queremos problemas, mas nós queremos estar bem com o nosso cliente, oferecendo um produto de qualidade, um produto bom e que nós confiamos realmente. Devolveremos integralmente o seu dinheiro. Então, comprar o meu produto é praticamente você não correr risco nenhum, porque você tem a metodologia que vai levar a resultados mais rápidos, inovar a sua aula, mudar a atitude do seu aluno, engajar o aluno na matemática. E o mais importante que eu quero dizer para você, o Lian não substitui você, o Lian não substitui o professor e a professora. O Lian ele vem para te fortalecer, o Lian vem para trazer reconhecimento do seu profissionalismo, do seu trabalho, de tudo que você é como professor, de todo o conhecimento que você tem e que vai realmente ajudar nesse trabalho. E depois, se você sente que precisa de novas estratégias, o Lian é o seu lugar. O Lian é o caminho mais rápido, mais barato e sem risco para você. Então, agora, depois de tudo que eu falei aqui, de tudo que eu informei a você sobre esse produto, você tem 3 decisões possíveis para tomar. A primeira decisão é você entrar para o Lian. E se você tomar essa decisão, eu te parabenizo, porque você não tem melhor opção. Então, você pode clicar no link aqui embaixo no chat, que eu vou colocar. Está aí o link, você pode, se for do seu interesse, né? Porque significa que você está investindo em você. Agora, você tem a segunda decisão, que é você dizer assim: ah, eu quero pensar. Muito justo você. Cada pessoa, cada professor tem uma jornada. Mas só que eu quero dizer para você que se você demorar a tomar essa decisão ou em outro momento, essa oferta que está sendo feita aqui, ela tem tempo determinado. E ela vai, dentro de 5 dias, o Lian vai sair de venda. Tá? E a terceira atitude que você vai ter é que você não quer comprar o Lian. Bem, faz parte da vida. Todos nós temos o nosso momento. Você também tem o seu momento. Só que no mundo que nós estamos vivendo, nesse mundo de velocidade, você sente que é necessário tomar decisões. E quanto mais você demorar a tomar decisão, mais você vai demorar a mudar o que tanto te incomoda na sala de aula, que é o desinteresse dos alunos, a falta de engajamento. Então, é isso. Foi um prazer enorme estar aqui presente com vocês. Eu te espero do outro lado, quem entrar no Lian. E se você não entrou agora, porque não tem problema, nós continuamos amigos e está tudo certo. É perfeito. Então, eu abro um espaço para você fazer perguntas, dúvidas, o que você quiser perguntar sobre o Lian, se eu não fui clara. Aqui eu estou vendo que algumas pessoas disseram que o som de vez em quando corta, né?
Vocês querem colocar alguma pergunta aqui embaixo? Alguma coisa que falei que não ficou claro?